Deputados filiados ao MDB, PSD e ao União Brasil assinaram um mais recente pedido de impeachment ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, protocolado na Câmara Federal. Os partidos comandam juntos 8 ministérios no governo federal. O MDB está à frente do Ministério de Transportes, do Planejamento e das Cidades. Já o PSD, mesmo partido do nosso governador do estado, Ratinho Júnior, chefia a Agricultura e Pecuária, Pesca e Minas e Energia. Já o União Brasil comanda o Turismo e Comunicações. União Brasil é o mesmo partido do senador Sérgio Moro. Pelo MDB, antigo PMDB, os signatários do pedido de impeachment foram o delegado Palumbo e Tiago Flores. No PSD, a decisão foi do, acho que vocês conhecem, Sargento Faur. Já no União Brasil, Rodrigo Valadares manifestou apoio à abertura do processo de afastamento de Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Neto, é curioso ver que partidos que estão na base do governo Lula também, os deputados estão sendo oposições nesse caso? Curioso nada, né? Falando assim da questão política primeiro, sem falar opinião popular, a questão política é que esses partidos deixam seus parlamentares de forma independente fazer suas escolhas. Um exemplo, o próprio PSD, que é o partido do governador Ratinho Júnior, ele deixou o governador apoiar quem ele quisesse para presidente. O governador acabou escolhendo Jair Messias Bolsonaro. Agora, em relação à questão deste pedido, Vitor, vai ter muito mais. Thiago, perdão. Vai ter muito mais. Por que eu tô dizendo que vai ter muito mais? Porque a gente pode perceber através do mostrado ontem no Jornal Nacional, né, um jornal popular aí, onde as pessoas têm acesso, que a popularidade do chefe do executivo ela vem caindo. Ela vem caindo, caiu 2 pontos aí em quem achava bom. Mas né, ano passado você não estava acreditando em pesquisa. E o seguinte, não, mas nós temos que apontar, eu acho importante o senhor fazer esse contraponto, mas já que as pesquisas existem, vamos apontá-las, né? Vamos apontá-las, mesmo não acreditando, assim como é divulgado aqui pelos institutos, vamos apontá-las. Isso, de qualquer forma, mostra uma insatisfação, pelo menos, das lideranças que fazem essas pesquisas para com o governo. E essa insatisfação tem sido geral, né? A partir dos comentários que vêm sendo feitos e de determinadas situações como estão sendo realizadas e não deveriam ser realizadas. O Celestino, ao todo, 48 deputados já assinaram esse pedido de impeachment contra o Lula. Na lista há representantes de 8 partidos no total: PL, PP, PSD, Novo, Republicanos, MDB, Podemos e também o PSDB. Houve outros pedidos de impeachment, né? Esse não é o primeiro pedido de impeachment contra o presidente Lula, o magnífico. Né? Eu acho que os deputados que assinaram aí são independente da sigla, independente de quem está no ministério, principalmente União Brasil. União Brasil é uma salada, né? São 2 presidentes com 2 rabos presos, um era do PSL, um cara arrogante como o Bivar, e o outro, o Magalhães lá, Neto. Inclusive o Moro, né? O Moro, que poderia, como senador, ele pode mudar de partido e ficar sem partido, mas prefere ficar no União Brasil, que tem lá no Ministério das Comunicações o seu Juscelino com um monte de capivara para responder. A rejeição que o Lula está tendo, né, o magnífico, a respeito aí da popularidade dele, uma visão sem projeto, as falas dele a respeito do agro, né, que é a mola propulsora, é irreversível. A tendência é o Lula ficar cada vez mais isolado. Então eu faço um apelo aqui para a direita: ignore, né, deboche, que ele vai ficar com danos mentais, cerebrais irreversíveis, e ele vai pedir isolamento, já está ficando isolado, ele vai pedir para sair. Aguinaldo Vieira. Qual que é o pedido do impeachment? Qual que é o... Eu estou levantando agora, que eu peguei essa notícia no Metrópolis e o motivo eu não levantei, eu estou pesquisando até agora. Porque tem um pedido do deputado Sanderson, que é a respeito da indicação do Cristiano Zanin e também do presidente Lula ter recebido o Nicolás Maduro. Né? Provavelmente deve ser esse o objetivo. Thiago, possivelmente, né? Mas os números da popularidade do Lula não são altos,
mas se mantém conforme a votação que ele teve. Né? No Paraná, inclusive, é o contrário da votação, passou, e 55%, se não me engano, de aprovação, entre bom e ótimo. E no Rio Grande do Sul, que ele tem uma margem maior de rejeição, que passa dos 60%. Mas, no geral, ele mantém ainda, apesar do pouco tempo, bom ou ruim, mas mantém ainda a popularidade pertinente ao número da eleição. Luiz Neto, rapidinho. Não, sem falar que tá caindo, né? Isso é importante. Mas dizer o seguinte, em relação à indicação do Zanin, o presidente disse num debate, aqui eu não estou falando sobre opiniões sobre ele, mas sim sobre fatos, que deveria acabar esse negócio de indicar amigo, de indicar aliado político, de indicar pessoas que não deveriam estar no cargo por mérito de trabalho. E gostaria de lembrar que o advogado dele, o senhor Cristiano Zanin, é esposo da afilhada dele também, e além de advogado do presidente, né? Talvez seria uma pessoa sem nenhuma intenção, sem nenhuma motivação para ocupar esse cargo, a não ser a jurisdicatura. Edivaldo, a reação da oposição ocorreu após a indicação do advogado pessoal Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal, STF, e também a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, como o Agnaldo adiantou há pouco. Vai lá. Ok, se eu não me engano, são 9 ou 10 pedidos de impeachment já contra o presidente. Lembrando que o ex-presidente teve 153 pedidos, se eu não me engano, ou algo assim. Então, isso é uma banalização desse recurso, desse instrumento de impeachment. Tem que tomar algum cuidado com relação a esses pedidos, né? Qualquer cidadão, aliás, pode fazer pedido de impeachment e todos acabam parando lá na mesa do presidente da Câmara. E mais um deve acontecer da mesma forma. É importante lembrar que quando você pega as pesquisas, e eu acredito em pesquisa como sempre, apesar do meu colega sempre falou mal de pesquisa, nunca acreditou, mas invocou a pesquisa agora. Inclusive, falava mal da imprensa. Luiz Neto, você está falando, né? O senhor está aqui para me atingir ou para fazer comentário? Estou aqui trazendo fatos. Eu também nunca falei mal da imprensa. Mas vamos seguir. Quando o senhor está aqui para me atingir, o senhor fere o código de ética na qual o senhor assinou dessa emissora. Tenha respeito. Código de ética, de novo. Exatamente. Vamos falar do código de ética depois no próximo bloco. Exatamente. Mas vamos entender que o Lula... O índice de aprovação dele não está tão alto, meio estabilizado, mas cá entre nós cometeu alguns erros diplomáticos graves, principalmente com a vinda do Maduro. Acho que isso foi muito grave, é sério o que aconteceu. Acho que não precisava passar por aquilo, sabidamente. Né? Como não deve receber o Putin no Brasil, como não deve receber Sheik da Arábia Saudita, como não deve receber o primeiro-ministro, não sei, presidente da China, todos eles envolvidos com todo tipo de crime, principalmente contra os direitos humanos. Quando se pega por essa regra, não deve receber ninguém, muito menos visitar esses países, como costumeiramente acontece. Mas vocês pegam, aí tem uma regra do Maduro, mas eu concordo que o Maduro vinha num momento muito incomum, não era o momento de receber ele. Mas com relação à aprovação do presidente, está dentro de uma normalidade e não deve prosperar mais esse pedido de impeachment, que, como bem disse meus colegas aqui, emana de parlamentares independentes, não é da base partidária, quer dizer, não foram os presidentes do partido reuniram-se e apresentaram um documento. Então, eu acredito que não deve prosperar e vamos deixar o presidente trabalhar, que tem muita coisa boa que eu espero que aconteça nesse país, que eu sou, antes de tudo, um brasileiro e, para mim, independente da ideologia que eu defendo, é o Brasil. Agnaldo? A respeito da indicação do Cristiano Zanin, o que chama atenção é isso, um advogado que ganha muito bem, né? Ainda mais nessa faixa, que ganha muito bem, queria ser um ministro, né? Para ganhar 37 mil. Claro que tem alguns benefícios, mas não se compara com a fortuna que ele ganha como advogado, né? Então, é estranho, né? Ter o advogado querer. Ele não deveria, na verdade, teria que mudar. Não sei se os senadores teriam essa condição de mudar as indicações. Eles podem vetar. Mas de mudar na Constituição a indicação ser, por exemplo, juízes, desembargadores que já fazem um trabalho relevante. Vai lá, Luiz Neto, rapidinho. Não, só dizer que bacana, né? Meu colega lembrou de coisas passadas, o mesmo dele criticava o antigo governo e dizia que não teria solução, né? Então eu vejo que bom ver esse otimismo e espero que com os próximos governos seja assim, não só os governos que convêm a um lado ou a outro. Sou jornalista, eu critico o governo, seja ele quem for. Elogiou no E você vai ver muitas vezes eu criticar o Lula aqui
se defendendo, seriamente. eu só tô dando uma opinião. Eu não estou defendendo, eu eu sou jornalista, eu não sou comentarista. Tá claro o lado. Eu não sou Já comentarista, tá eu não lá sou comentarista. Colegas, não desmereça eu sou os colegas, jornalista, sou tá? jornalista. Falta, você vai ver talvez, sempre eu criticar governos. Que bacana. Sempre Humildade criticar cabe governo. em todo lugar. Muito obrigado, e vou Thiago. elogiar quando merecedor. Humildade mas cabe eu em vou todo E é lugar. nesse clima gostoso, E não cabe aqui na São nesse João Gil, clima né? animado, Nessa poltroninha não cabe. nesse a clima humildade. saudável, nesse clima de alegria, de paz, que nossos comentaristas estão, que a gente vai chegando ao fim de mais uma edição.